Eu sempre fui uma mulher que desde nova nunca gostei de ter relacionamento sério com a pessoa. Então, exatamente por isso, sempre me senti muito atraída por homens casados. Pelo fato dele ter o compromisso com a outra pessoa e eu ter alguém, mas ser sozinha, ser solteira, ser livre, fazer o que eu quero. Então, sempre me relacionei. Até que um dia eu comecei a trabalhar numa empresa e eu apaixonei no subgerente. Claro, ele era casado. E a gente começou a ficar. Começamos a ficar. E nós estávamos completamente apaixonados. E detalhe, a gente não media esforços pra esconder, não. A gente esfregava na cara de todo mundo mesmo. Estava bem tranquilo. Até que ele foi transferido para Minas Gerais. E quando ele foi transferido, eu fiquei desorientada, desnorteada, ele também, a gente chorava de saudade um do outro, se amava muito, era aquela coisa toda, ele pedia pra eu ir, mas eu não tinha coragem de me deixar e ele também não tinha coragem de deixar a mulher dele, né? E mesmo assim, eu sabia que mesmo ele não tendo essa coragem de deixar a mulher dele, ele me amava, porque ele me tratava igual uma princesa, ele faltava adivinhar os meus pensamentos, sabe? Ele fazia tudo por mim, então eu era muito feliz pela forma que eu era tratada. Até que todas as vezes ele vinha, porque ele tinha uma casa aqui no meu estado, então todas as vezes ele vinha aqui pro meu estado e todas as vezes que ele vinha a gente saía, se divertia, ficava junto, era tudo muito bom. Até que teve um dia que eu falei pra ele assim que eu queria ter uma filha dele, né? Eu já sabia que ele não ia ficar comigo, mas é que se fosse pra eu ter um filho um dia, seria dele, porque ele foi o homem que eu mais amei, que meu coração esquentava, que me fazia muito bem. E seria muito difícil encontrar uma pessoa assim. Então, se fosse pra ter um filho, seria dele. E ele concordou com a ideia. Beleza. Numa outra vez que ele foi no meu estado, falei pra ele que eu não tava tomando anticoncepcional. Ele simplesmente não deu ideia. Acho que é porque ele sempre duvidou que eu tomava ou não tomava, porque eu sempre tomei. Então, eu acho que ele não acreditou que eu realmente ia parar de tomar anticoncepcional. Beleza. Comecei a ficar com ele e tal, ficamos. Passou um tempo e a minha menstruação começou a atrasar. E aí, o teste de gravidez deu positivo. Só que na hora que o teste de gravidez deu positivo, me bateu um arrependimento tão profundo, tão forte, tão estranho, que eu comecei a negar completamente. Eu falei, não, eu não quero. Onde que eu tava com a cabeça? Meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida? Foi um boom, assim, sabe? E aquilo começou a me corroer dentro de mim. Eu comecei a falar, não quero, Deus me livre, eu não quero ser mãe, eu não imagino sendo mãe, isso não vai dar certo e tal. E eu comecei a fazer tudo pra tirar essa criança de dentro de mim. Eu tinha medo de tomar o comprimido, porque eu vi os riscos, era muito forte, tinha medo de morrer. Mas eu tinha medo de tentar matar uma criança, né? Então, eu era muito bizarra, eu comecei a me dar soco na barriga, eu comecei a introduzir objetos dentro de mim pra ver se atingia lá dentro e tirava e furava a bolsa, sei lá. Tomei vários chás pesadíssimos, fortíssimos que eu via na internet. Tudo que eu via na internet, eu fazia pra tirar a criança. Rejeitava completamente, não aceitava o fato, me doía muito aquilo. E quando eu falei pra ele, ele super negou, ele falou que era pra eu não fazer isso, que eu ia me arrepender depois, pra pelo amor de Deus, que a gente ia cuidar da criança, que não precisava disso e tal. Quando ele veio me visitar, eu tinha 3 meses de gestação. Eu comecei a pedir pra ele me dar soco na barriga. E ele começou a falar pra eu parar de ser louca e tal, e eu me dava soco, ele me segurava e falava pra eu parar de ser doida, que eu tava fazendo da vida, que não era pra eu fazer isso. E eu começava a falar pra ele que ele era fraco. Eu falava pra ele que ele era fraco porque ele não conseguia me bater na minha barriga, sabe? E bem nessa época, ele descobriu que a mulher dele estava com câncer de mama e que tinha que fazer o tratamento. E quando ela descobriu da criança, o que aconteceu? Ela decidiu perdoar ele.